Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que aqui estamos para mais uma escola bíblica dominical nesta manhã, e é com muita alegria também que queremos assim compartilhar a palavra de Deus com você, levar a mensagem do céu ao seu coração. Você que está ligadinho conosco neste momento, já pode estar também já compartilhando essa transmissão, enviando para mais alguém, porque com certeza a nossa escola bíblica será uma bênção. E hoje nós vamos falar um tema muito importante da palavra de Deus. Eu estou aqui com o nosso querido diácono Valdemir, também nosso querido irmão Alexandre, que está chegando, também nosso querido diácono Homero, mesmo é o dirigente também aqui da escola bíblica dominical. E meu querido diácono Valdemir, a paz do Senhor Jesus, nós hoje vamos falar sobre a grande comissão nos evangelhos. A paz do Senhor, meu querido. Glória a Deus, a paz do Senhor. Eu quero saudar os irmãos que estão aí ligadinho conosco através da rede social. A paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa rica oportunidade que Ele tem nos concedido nessa manhã de aprendermos mais da sua poderosa palavra. Amém, pastor? Amém, glória a Deus. Vamos então estar estudando aí sobre a grande comissão nos evangelhos. E hoje nós vamos então desfrutar de uma aula maravilhosa, tá certo? Olhando então, segundo os evangelhos, o que é missões, o que é evangelismo, tá certo? E eu tenho certeza que será uma bênção. Está também conosco o nosso querido irmão Alexandre. A paz do Senhor, meu querido irmão Alexandre. Pai do Senhor a todos os irmãos. Muito obrigado. Amém, glória a Deus. Vamos assim então, irmãos, fazer a nossa oração inicial, né, pedindo a bênção de Deus, a sua graça sobre a nossa vida, pedindo a Ele que direcione esse estudo, que seja um estudo abençoador, que você possa ser alcançado nesta manhã, né, com um grande aprendizado da palavra de Deus. E eu quero deixar aqui algumas perguntinhas, tá bom, para você, antes da gente orar, e você já pode aí, inclusive, estar interagindo conosco, respondendo aí essas perguntas. E a nossa pergunta é: o que é evangelho? O que é missões? Onde você pode encontrar a grande comissão nos evangelhos? Então você pode deixar aí o seu comentário. Em que parte dos evangelhos Jesus ele dá a instrução, dá a ordem aos discípulos e a todos os seus seguidores que eles deveriam ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Deixe o seu comentário, deixe a sua participação em nome de Jesus. Além disso, não deixe de curtir, comentar. É muito importante seus comentários, sua participação, tá certo? É muito importante a sua interação conosco na transmissão, e também não deixe de compartilhar. Quando você compartilha, você nos ajuda a levar a palavra de Deus para outras pessoas que serão ricamente abençoadas, tá bom? Vamos então fazer uma oração inicial, pedindo assim a bênção de Deus, e eu quero convidar o nosso diácono Valdemir para fazer essa oração em nome de Jesus. Justo e maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, te agradecemos, Senhor, por mais essa rica oportunidade de estar, Senhor, aprendendo da sua poderosa palavra. Nos dá a condição, Pai, de ministrar, Senhor, essa EBD. Oh Deus, abre também nossa compreensão para que possamos compreender, Senhor, a missão dos evangelhos, a missão de Jesus Cristo passada para nós. Nos dar compreensão, Pai, não só nós, mas também a todos aqueles que estão após a rede social, aqueles que estão nos escutando, Pai, que têm o desejo de aprender mais da Tua palavra, Senhor. Só o Senhor pode, Pai, nos dar compreensão daquilo que o Espírito Santo inspirou, Senhor. Oh, Pai, eu te agradeço e te engrandeço, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus. Os nossos textos básicos, né? O nosso texto básico está em Mateus, capítulo 28, verso 18 a verso 20, um texto muito conhecido, onde Jesus dá então a grande comissão aos discípulos. Também no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 14 ao verso de número 18. E o nosso texto devocional é Atos, capítulo 1, verso de número 8, que será também abordado aqui na nossa lição de hoje.
E também nós temos aqui o versículo-chave da nossa lição, que está em Marcos, capítulo de número 16, verso de número 15. Vou pedir aqui para o nosso professor Alexandre ele fazer a leitura do nosso versículo-chave, que está em Marcos, capítulo 16, verso 15, que está também no início da nossa lição, é o texto-chave da nossa lição. Ele vai assim fazer essa leitura para melhor compreensão dos irmãos. Você que está em casa também, não deixa de abrir a sua Bíblia, não deixa de participar conosco. Se você não tem a lição em casa, a nossa lição é a lição Ide, Pregai, Missões e Evangelismo, uma lição da editora evangélica cristã, tá certo? E você estará aí sendo bastante abençoado com essas aulas, tá bom? Nosso professor Alexandre faz a leitura assim do versículo-chave para iniciarmos a nossa aula de hoje, para a glória de Deus. Amém. Mais uma vez, saúde a amada igreja com a paz do Senhor, onde nós podemos encontrar lá em Marcos, capítulo 16 e versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Amém, glória a Deus. Então, esta é uma ordem expressa por Jesus, esse texto que nosso querido irmão Alexandre acaba de ler. E a pergunta que eu fiz para os irmãos, você pode participar conosco, a nossa irmã Ana, que está ligadinho conosco, e outros irmãos, você pode participar agora, mostrando aí, citando as referências, aonde está nos evangelhos a ordem de Jesus, a grande comissão aos discípulos, aos apóstolos, aos seus seguidores para compartilhar o evangelho, ou levar o evangelho. Então você já pode deixar aí a sua resposta, onde se encontra a grande comissão nos evangelhos, que inclusive é o nosso assunto de hoje, tá bom? Nós iremos falar com você exatamente sobre essa grande comissão nos evangelhos que Jesus ele deu aos discípulos. Meus queridos irmãos, a grande comissão de Jesus, já vai uma dica aí para você que está nos acompanhando, foi dada por Jesus depois da sua ressurreição. Ele então, antes de ser levado aos céus, ele vai dar aos discípulos a grande comissão. Ele vai dar aos seus seguidores a grande comissão de levar o evangelho a toda criatura. E os evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João, eles falam acerca desta comissão que Jesus ele dá aos seus seguidores. Então, é uma ordem que Cristo dá aos seus seguidores que você vai aprender aqui na nossa lição de hoje, tá bom? Então, a ordem de Jesus é que o evangelho ele possa ser pregado em toda a nação, que possa ser ensinado todas as coisas e que possa ser ensinado em todo tempo, em toda hora e em todo lugar. Em João capítulo 3, verso de número 16, que é o texto áureo de toda a Bíblia Sagrada, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o versículo, meu diácono Valdemir, irmão Alexandre e os irmãos aqui, que resume a Bíblia. Esse é o texto-chave de toda a Bíblia. Cada livro tem um texto-chave, tem um versículo-chave, mas de toda a Bíblia o versículo-chave é esse, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá certo? Vamos então para o nosso primeiro ponto da nossa lição. Nosso diácono Valdemir vai abordar aqui com os irmãos o nosso primeiro ponto e vai então falar aqui sobre a harmonia dos evangelhos na grande comissão, tá bom? Então abre aí a sua Bíblia também, acompanhe os textos da palavra de Deus e seja ricamente abençoado. Meu diácono Valdemir
Como é que a gente enxerga aí a harmonia dos evangelhos, falando então acerca da grande comissão? E o que significa aí, o que significa mundo aí no texto, falado também num dos evangelhos, o pregar, e o que é o próprio evangelho, a criatura, não é? Então, nosso diácono Valdemir, embora seja parte nessa pergunta de toda a lição, mas como se encontrar aí a harmonia dos evangelhos na grande comissão dada por Cristo aos seus discípulos e apóstolos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? A gente encontra, irmãos, essas harmonias deixadas por Jesus na grande comissão, né? Que somos nós que aprendemos. Lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 19, você vai ver o Senhor falando, ide, fazei discípulo. Também você vai ver no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15, né? Fala, ide, pregai. Lucas 24, 47, em seu nome se pregasse o arrependimento. E João 20, 21, eu também vos envio. O que me traz à memória aqui, nessa harmonia desses evangelhos, é tudo que Jesus deixou aqui é para a glória dele. Todo o ensinamento que o Senhor deixou aqui, né, para a sua grande comissão, é que o nome dele fosse glorificado, os seus ensinamentos fossem, né, repassado para outras pessoas, certo? Cremos que uma contínua reflexão sobre a missão da igreja no mundo é necessário para que os crentes não percam a visão evangelística e missionária. Jesus disse a Zaqueu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, Lucas 19, 10. Por isso propomos abordar a grande comissão nos 4 evangelhos na perspectiva da missão de Jesus na terra. Qual é a importância da gente saber a harmonia dos evangelhos? Qual é a importância? A importância, meus irmãos, é saber da grande missão que Jesus nos deu, a grande responsabilidade que temos aqui na terra. Porque essa harmonia que o Senhor nos dá no Evangelho nos fala que devemos ir pregar o Evangelho, fazer discípulo, pregar no nome de Jesus o arrependimento, pregar porque Ele nos enviou e pregar porque Ele nos dá uma ordem de pregar. Então a gente entende que é uma missão evangelística que Deus ele nos deixa, né, em ser missionário. Então todos nós temos que ter isso em mente. Temos que ter a preocupação de se harmonizar com o que Jesus deixou para nós. De ter essa preocupação de fazer tudo o que Jesus nos deixou. Isso, nosso pastor Fagner já falou, foi após a sua ressurreição, antes dele partir, antes dele ser levado ao céu. Mais uma vez ele aparece aos discípulos e começa a lhe dar essas ordens, irmãos. Não é? Eu quero já deixar de antemão aqui que toda essa harmonia aqui, não é se o crente quer fazer, não. Não é se o crente ele vai achar se é bom fazer ou não. Isso aqui é uma ordem expressa do próprio Jesus para a igreja, para o povo. E aqui os evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João, eles aqui simplesmente foram um canal que Deus usou para que hoje sabêssemos o que Ele queria para nós. E também no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, nos diz assim, mas recebei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. O que é que nos fala esse capítulo e esse versículo? É que o Senhor, Ele dá a ordem aos seus discípulos, a ordem para nós, mas também nos dá a condição de fazer aquilo que Ele nos mandou. Não é assim, meu pastor? Ele também nos dá a condição. O Senhor, Ele nunca vai mandar alguém ir sem mesmo Ele dar a condição, ou seja, capacitar as pessoas para ir. Amém? O Senhor nunca Ele vai deixar uma ordem a qual nós não podemos cumprir.
Jesus, tudo que ele deixou, toda a ordem na sua grande comissão, a harmonia nos evangelhos, é porque ele sabe que temos condições de fazer o que ele nos manda. Mesmo se nós não temos, mas ele nos dá a condição, nos capacita, nos ajuda. Mas para tudo que o nome dele seja glorificado e todo o ensinamento dele seja pregado a todas as nações e a todas as criaturas. Não é assim, meu irmão Alexandre? E isso, igreja do Senhor, a gente tem que ter em mente. A gente tem que ter a certeza de que a harmonia dos evangelhos serve também para a nossa edificação. Serve também para que possamos estar harmonizados com aquele que deixou, não é, as ordens para nós. Temos que estar em constante harmonia com Cristo. Como é, irmão Valdemir, que a gente está em harmonia com Cristo? Fazendo ou tentando fazer aquilo que Ele nos manda, nos ordena, nos ajuda e nos dá a condição da gente fazer. Porque jamais Ele vai dar condição que você faça, que você vá, pregue na sua palavra, sem mesmo, ao menos Ele dá condição. A gente vê aí como Deus é lindo e maravilhoso, não é assim? E assim eu passo para o meu pastor mais uma vez, em nome de Jesus. Muito bem colocado, então, pelo nosso querido diácono Valdemir, a harmonia dos evangelhos na grande comissão. A gente percebe que em todos os evangelhos Jesus está dando esta missão aos discípulos, né, e é narrado, então, pelos evangelistas. Eu gostaria também de compartilhar com os irmãos, se os irmãos tiverem alguma pergunta para interagir ou algum comentário. Nosso diácono Mério, irmã Ana Paula, tem alguma coisa a acrescentar? Não? Vamos então para o nosso segundo ponto da nossa lição, e a nossa lição está dividida em 2 pontos, portanto a gente vai agora para o segundo ponto, que fala sobre análise textual e teológica, análise textual e a teologia prática, tá certo? Que é o nosso segundo ponto da nossa lição, e a gente vai agora então para uma análise textual. E vou dividir aqui com o meu querido professor irmão Alexandre a nossa lição. Ele vai então falar um pouco com os irmãos sobre a análise textual, tá certo? Ele vai assim abordar com os irmãos e eu faço então depois a teologia prática aqui para a igreja, tá certo? Então, na nossa análise textual a gente vai ver aí, não é, o que é que Jesus ele queria dizer ou nos passou quando ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Meu querido professor Alexandre, fica à vontade para expor, né, esse texto, expor essa palavra, né, explicar para a gente aí como é que a gente pode analisar textualmente esse texto e aplicar também para nossas vidas. Amém. É uma obra que indica uma ação contínua, dinâmica, irreversível, a igreja. Tem como ser uma bênção a todas as famílias da terra. Essa grande comissão, como o irmão me passou aqui, na verdade, a gente viu, né, os textos, certo? Mas essa grande comissão, ela traz uma responsabilidade individual de cada irmão. Muitas vezes a gente acredita que a gente ofertar a igreja, muitas vezes a gente acredita que dizimar a igreja, a gente não tem mais responsabilidade em evangelizar. Se eu contribuir, acho que esse carro fica para o pastor, né? Pastor, né? Já cumpri minha missão. E muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Se a gente for buscar lá em Atos 5, 28, a gente vê que os apóstolos, lá em Jerusalém, eles foram ao Sinédrio, né? E o sacerdote lá expressamente proibiu eles de pregar. Mesmo assim, o evangelho, ele não parou. E ele cresceu, mesmo sendo proibido. E hoje, nos dias atuais, nós vemos aí que aqui, pelo menos no Brasil, né, a gente é livre para pregar. A gente é livre para evangelizar.
E muitas vezes falta de mim, de você que está do outro lado aí nos assistindo, nos acompanhando, falta apenas a gente pregar até para os nossos familiares, tão próximos, não é? Então, assim, quando o Senhor Jesus deixou essa ordem, né, é uma tarefa inacabada, porque hoje no mundo nós temos aproximadamente 7 bilhões de pessoas e temos aí 2 bilhões e 500 milhões de pessoas que não alcançaram esse evangelho ainda, que não escutaram nem o nome do Senhor Jesus. Então, há muito serviço a se fazer. E aí não só depende só do pastor que está ali na frente. Ah, o pastor, eu contribuí aqui, o pastor que tem que fazer. Muito pelo contrário. Todos nós fomos chamados. Isso foi um chamado e uma ordem que o Senhor deixou para a gente, né? Então, eu acredito que também ela entra também como a grande omissão. A omissão da igreja hoje é muito grande, né? Muitos irmãos não pregam. Tem parentes próximos muitas vezes da gente que a gente conversa com eles, mas pelo fato que é parente, você não leva a palavra para ele. E a gente precisa refletir um pouco, né? Principalmente nessa passagem aí em João, né, 16:15, e refletir. Então, é uma ordem clara, né? É uma tarefa inacabada, que não acabou ainda, e decisiva e urgente. Urgente, sim, que a gente precisa evangelizar. Muito obrigado, pastor. Amém, glória a Deus. Então, nosso querido diácono Alexandre, né, aborda aí sobre a importância que nós temos de compartilhar do evangelho, de levar o evangelho a toda a criatura. Inclusive, né, nosso irmão Alexandre abordou sobre a questão de você levar o evangelho dentro do seu círculo familiar, de pregar o evangelho para pessoas próximas, né, e você então ser esse comunicador das verdades de Deus, da palavra de Deus. Queria compartilhar também com os irmãos, nossa irmã Ana Paula, nosso irmão Homero, para acrescentar algo ainda nessa análise textual, né, no início aí da nossa lição, e ver aí os subpontos, né, A, B, C. Os irmãos podem ficar à vontade também para acrescentar algo nessa lição, também para a glória de Deus. Amém. Paz do Senhor a todos. Bem colocado aí o que o nosso irmão Alexandre aí colocou aí, análise textual da grande comissão, falando sobre a teologia prática. E um desses pontos aí fala sobre a grande comissão de Jesus, tem suas raízes na chamada de Abraão. Sabemos lá como foi que começou lá a obra na vida de Abraão. Deus chega assim, chama Abraão no meio da sua parentela e diz: ó, sai daí que eu vou te levar para uma terra. E a partir daquilo ali, mudou-se todo um círculo, todo um propósito que Deus colocou ali na vida de Abraão a partir daquele momento ali. Eu estava lendo aqui em Gênesis capítulo 49 ali, depois que Jacó morre ali no Egito, ali antes dele morrer, ele abençoa seus filhos, ele vai ali dizendo ali a cada um, e vai dizendo ali que José, no verso 22, capítulo 49, José é um ramo frutífero junto à árvore, a uma fonte, seus ramos correm sobre o muro. Aí diz ali que ele abençoa para dentro e para fora dos muros. Quer dizer que a bênção de Deus, através dali do começo ali com Abraão, foi se estendendo. Aí se estendendo até onde? Até os dias de hoje, que a partir do Senhor Jesus Cristo ali foi levado na sessão ali, ele diz: ide e pregai ao Evangelho. Ide ao mundo, ide ali começando ali na sua parentela ali, na sua vizinhança, na sua circunvizinhança, e assim vai crescendo. Cada dia você vai crescendo em conhecimento, cada dia vai se aprendendo mais, cada dia vai se atualizando e vai crescendo esse ide do Senhor. A todo mundo ali levando o Evangelho. Muitas vezes a gente fala tanto de Evangelho. E o que é Evangelho?
Evangelho é nada mais, nada menos do que trazer as boas novas. O que é boas novas? A boas nova, trazer o que? O reino de Deus para cá e começar a anunciar o que é que o Senhor tem de propósito na vida de cada um. Qual é o propósito na vida do homem? Que o homem chegue ao conhecimento pleno do Evangelho de Cristo, que o homem venha se arrepender dos seus pecados, para que ele venha a conhecer Jesus como Salvador da vida dele e assim continuar o ir anunciando até a vinda de Cristo. Amém? Nossa irmã Ana Paula também vai fazer assim um comentário. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pastor, essa lição, eu confesso ao Senhor que é um despertamento para a igreja. Porque nós não fomos chamados para simplesmente ocupar um banco. Nós fomos chamados para uma tarefa. E a Bíblia relata que o ID é uma ação contínua. O ID temos que falar, anunciar o Evangelho da cruz como algo necessário, porque é importante para o povo, importante para a nação. A Bíblia diz, pastor, aqui em Lucas 19, 40, 39 e 40, diz assim: E disse-lhes de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Vejam só, eu louvo a Deus porque a Bíblia é a revelação, né, para nós. Então é importante que o povo de Deus, como os servos, obedeçam essa palavra. Essa ordem, ela foi dada não se eu tiver um tempinho ou se eu quiser. Essa ordem é clara. Precisamos entender, compreender para pôr em prática esta palavra. Amém, pastor. Amém, glória a Deus, muito bem colocado, né, irmã Ana Paula? Verdade, o ID de Cristo, né, hoje tem sido muito desprezado, né, em todos os sentidos. A gente vê que as pessoas negligenciam muito e atribuem, às vezes, em algumas igrejas, infelizmente, a gente termina atribuindo essa missão a um grupo, achando que aquele grupo tem a responsabilidade de comunicar Cristo. Mas quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê que essa missão ela é da igreja. Essa missão é minha, é do diácono Valdemir, é da irmã Ana Paula, é de toda a igreja, é de todo aquele que nasceu em Cristo. Tem essa responsabilidade de comunicar a palavra de Deus, de levar a palavra de Deus. E observem que o texto fala, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O ide de Cristo, aqui é uma ordem, é um imperativo. Observem que o ID, né, indica, então, uma ação contínua, como falou a nossa irmã Ana Paula, os irmãos aqui. Se trata, então, de uma dinâmica. Se trata, então, de algo que é irreversível, ou seja, uma vez que você está em Cristo, você agora tem, por dever, por obrigação, esta missão contínua de sempre anunciar Jesus e de pregar o Evangelho. E qual é o campo missionário? Aonde é que a gente deve pregar? Meu diácono Valdemir, aonde é que a gente deve pregar? Qual é o campo missionário que a gente deve ir e pregar o Evangelho? Para quem? Todo mundo, toda criatura, sem exceção de pessoa, não é? Ricos, pobres, negros, brancos, todo mundo. Isso é a ordem de Jesus. O campo missionário do crente, o campo missionário de Jesus, ele só se resume em Jerusalém? Não. Né? Jesus saiu de aldeia em aldeia, cidade em cidade, e quando ele vai, parte, volta e ainda dá ordem aos discípulos, né? Capacita os discípulos e ir de pregar a todo mundo, a toda criatura. Então a gente não pode se resumir só no templo, a gente não pode se resumir só que o pastor tem a missão, a gente não pode se resumir que só o presbítero tem a missão, os diáconos da igreja. Eu não tenho título na igreja, então eu não tenho missão. Tem pessoas que é assim, meu pastor. Tem crente que é uma bênção, como o Paulo diz, né? Suportai os fracos na fé, porque tem pessoas que ele está dentro da igreja, ele sabe de sua missão, está com a Bíblia na mão, é chamado, está
não é, dentro da casa do Senhor, mas ele tem isso em mente, a mente dele está fechada, ele pensa que só quem tem que evangelizar é o pastor, é o presbítero, é o diácono, é o cooperador, é o auxiliar, é o porteiro da igreja, como Jesus ele deu a missão, ide a todo mundo. Ele disse, para quem isso aí? Agora vamos lá, para quem foi que Jesus disse? Para os discípulos, e você é o quê? A pergunta é, você é o quê de Jesus? Nós somos o quê de Jesus? Discípulo, meus irmãos. Então, todo discípulo tem que pregar, levar o ID do Senhor, as maravilhas, àquele que ainda não conhece. E o campo é o mundo, sem exceção de pessoas, sem exceção de nada, a gente tem que pregar. Lembrando, viu, que Jesus ele manda pregar, porque tem pessoas que também botam isso no coração, pregar não é converter. Porque tem pessoas que chegam para pregar e dizem, se converta, senão você vai para o inferno, irmão. Se converta quer dizer, ele quer converter a pessoa de todo jeito. Ele quer converter aquele que não conhece Jesus de todo jeito. Mas perguntando a ele, foi assim com você que prega assim? Não. Então, a ordem é, pregai, anunciar as boas novas, dizer que Jesus é grande, maravilhoso e faz prodígios e maravilhas. É anunciar. Converter já não é mais com você não, meu irmão. É com o Espírito Santo do Senhor, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ela convence o homem do seu pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que convence. Porque às vezes a gente vê pessoas, mas eu preguei uma mensagem tão boa e ele não se converteu. Eu fui na casa da irmã 10 vezes e ela não se converteu, não deu passo para Jesus. Então eu já estou cansado, eu já vi pessoas dizer assim, crentes. Pessoas dizem assim, mas é a sua missão, meu irmão, pregar quantas vezes for necessário, quantas vezes você tem que fazer a visita, e quantas vezes você tem que sair, levar não, levar porta na cara, não é? É isso que nós vamos receber no mundo, mas não é o que a gente tem para o mundo. O que a gente tem para o mundo é anunciar a palavra de Deus. Verdade. Então, ide a todo o mundo. E veja que mundo, né, na Bíblia, só um esclarecimento aqui, tem pelo menos 3 implicações, né? O mundo pode ser o mundo cosmo, universo, tá certo? Não se trata da criação que Deus está falando no sentido de céus e terra, ou do mundo físico, né, que ele está falando, embora a gente sabe que o mundo físico também será redimido, né? Paulo fala isso em Romanos, então ele será redimido. Mas também existe, a palavra mundo tem uma implicação de mundo-sistema. E esse mundo-sistema, ou seja, a ordem, né, presente da existência humana, o mundo-sistema, a Bíblia é clara que nós não devemos ser nem amigo, né, e nem amá-los. E João vai dizer que todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo que o texto fala, né, bem colocado aqui pelo nosso diácono Valdemir, se trata da humanidade. Se trata da humanidade que deve ser, então, alcançada pela mensagem do Evangelho, ou seja, que deve ser evangelizada, e muitas vezes essa humanidade está escravizada pelos seus pecados, né, pelas trevas, e que precisa ser, então, alcançada pelo Evangelho de Cristo, pela pregação da palavra. Agora, o que é pregar? Né, o que é pregar? Queria lançar aqui para os irmãos. Ele disse assim, ide por todo mundo e pregai. O que é pregar? Meu irmão Alexandre, os irmãos quiserem comentar, fica à vontade. O que seria pregar? Né? Ide por todo mundo e pregai. Meus irmãos, fica à vontade. Glória a Deus. Pregar é anunciar, né? Anunciar a palavra de Deus, para que todo da terra ouça a voz de Deus, né? Porque Paulo diz, se pregar a palavra de Deus, não é? Se não pregar, quem vai ouvir? Quem vai saber? Não é? Como é que o mundo, não é, que eu estou falando aqui das pessoas, vai saber quem é Deus se não há quem pregue? Se não tem quem anuncie a palavra de Deus? Pregar é você levar a novidade de Jesus, porque Jesus é novidade. Jesus, ele é um presente para nós. Então a gente tem que levar esse presente, mas nem todo mundo recebe o presente de mãos abertas, né? Nem todo mundo recebe o presente que é Jesus Cristo. Então pregar, meus irmãos, se resume em quê? Levar as boas novas, levar Jesus o presente, apresentar o presente de Jesus, porque tem pessoas que têm o entendimento que Jesus é um, mas Jesus é outro.
Eu conheci um rapaz que ele disse que ele acredita em Jesus, mas não acredita no Velho Testamento. Veja que incoerência. Ele acredita que Jesus é bom, mas não acredita no Deus que pune, no Deus que corrige. Veja, se é o mesmo Deus. Então, tem pessoas que têm compreensão de que do Deus que ele mesmo cria na cabeça dele. Ou seja, Jesus é bom, Jesus faz isso e isso. Quando a gente põe as escrituras para ele, mostra a verdadeira verdade para eles, não é? Aí ele se espanta. Mas pregar é anunciar as boas novas da palavra de Deus. Alguém mais? O pregar, como o irmão citou aí, né? É o proclamar as boas novas, né? Proclamar a virtude de Cristo, né? Anunciar o ano aceitável do Senhor e ensinar a todos os decretos de Deus, né? Muitas vezes você diz, eu não sei pregar, mas se você levar o que Deus fez, o que faz e continua fazendo na vida de cada um, né? Já é uma pregação. Já é uma pregação. E muitas vidas precisam ser alcançadas. Muitas vidas precisam escutar esse nome. Jesus, o que liberta, né? O que salva, o que restaura a vida. Esse sim, até hoje, continua mudando a vida de pessoas. Muito obrigado. Glória a Deus. Então, ide por todo mundo e pregar. E pregar o quê? Essa é a grande pergunta. Nosso diácono Homero já respondeu essa pergunta, por isso eu não vou me estender muito, mas pregar o quê? O Evangelho. O Evangelho é o quê? As boas novas. Parece algo tão simples, não é? Mas se a gente parar para ver, irmão Alexandre, canal de TV, rádio, programas evangélicos, hoje é uma grande vergonha em alguns deles. Porque eles pregam, mas não pregam o evangelho, irmã Ana Paula. A gente vê um outro evangelho sendo pregado. Não é o anúncio de boas novas. E o que é evangelho, pastor? Evangelho é as boas novas de salvação. O nosso autor da lição, ele coloca aqui evangelho de Cristo, evangelho do reino, evangelho de Deus. Eu poderia citar mais exemplo de Paulo, evangelho da graça e tantos outros termos que é usado acerca do evangelho, mas o evangelho, queridos, é exatamente o anúncio das boas novas. Eu gosto de uma definição de evangelho também, que evangelho é o próprio Cristo. Como disse nosso diácono Valdemir, né, é pregar Cristo. Então, evangelho é você falar e anunciar a mensagem que Cristo anunciou, o Cristo que veio aqui como uma mensagem encarnada, né, porque ele veio em carne. Então, o evangelho é Cristo. É você pregar a mensagem de Cristo, a vida, morte e ressurreição de Cristo. Isso é, então, o conteúdo do Evangelho. A gente poderia citar várias referências de Paulo, quando ele fala que a vida, a morte e a ressurreição de Cristo é o Evangelho, tá certo? Então, o Evangelho, Paulo vai dizer, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando a gente olha 1 Coríntios, capítulo de número 9, verso 14, Paulo diz assim, aqueles que pregam o evangelho, ou seja, o conteúdo, ali ele faz uma classificação de duas coisas, aquele que prega o evangelho, que vivam do evangelho. Aqueles que pregam o evangelho, conteúdo, que vivam do evangelho, a mensagem. Então, veja que, ou seja, o proclamar, né, que é o nosso irmão Alexandre colocou aqui. Então, nós precisamos proclamar este evangelho que tem conteúdo, vida, morte e ressurreição de Cristo, plano da salvação de Cristo, e também a mensagem, o ide, o proclamar, o anunciar. Anunciar para quem? A toda criatura, sem distinção de raça, de cor, de tribo, de nação, anunciando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, tá certo? Então nós temos essa grande missão. Eu queria só frisar aqui algo, né, que a nossa irmã Ana Paula falou, nosso diácono também já falou, os irmãos já falaram, que o evangelho não pode ser resumido aqui dentro da igreja. Não pode, às vezes, sabe o que é que está acontecendo hoje? A gente espera no domingo de noite vir um pecador à igreja para a gente falar de Jesus para ele. Veja que como ficou o evangelho hoje. A gente ora para que o pecador venha no domingo de noite ouvir a palavra. Irmãos,
Em nenhum canto você encontra a Bíblia dizendo assim: ide pecadores ao santuário ouvir a palavra, né? Ide pecadores a todas as igrejas para que se pregue o evangelho. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós, discípulos de Cristo, devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. As igrejas hoje se tornaram um ambiente que a gente chama de hospital. Aqui é um hospital onde a gente vai sarar feridas. E olhe que é isso que a igreja está sendo hoje. Apenas um ambiente onde a gente só faz sarar feridas, mas a gente não consegue olhar para a igreja como um exército que está indo lá fora, avançando para pregar o evangelho, levar a mensagem para quem está lá fora, resgatar soldados, né, que estão lá fora, trabalhando muitas vezes para as trevas, e a gente precisa ser esse soldado de Cristo para trazê-los para o reino. Detalhe: pregar o evangelho não pode ser confundido como o crescimento do evangelho é quando a igreja cresce. A gente fica dizendo assim: a igreja está crescendo, o evangelho está crescendo. Afinal de contas, a nossa igreja já tem um número maior de seguidores. Irmãos, ter seguidores na igreja, ter fiéis na igreja, ter pessoas na igreja, não significa necessariamente que o evangelho esteja crescendo. O evangelho, quando cresce, não significa necessariamente que a igreja tenha que crescer. É claro que o crescimento do evangelho num bairro, na sociedade, trará um maior número de pessoas à congregação para ser discipulada, para ser preparada, mas o evangelho, ele começa a agir internamente dentro de nós. E aqui a gente já vai para teologia prática, tá certo? Que é o término da nossa lição. Então nós vemos, queridos, que na nossa teologia prática, que é a ortopraxia, ou seja, a conduta correta das doutrinas, ou a ênfase na conduta, nós precisamos entender que evangelho não é argumentar, evangelho é ser. Vou repetir: evangelho não é simplesmente argumentar, é ser. Porque às vezes a gente acha que evangelho é a gente argumentar com os outros. E talvez você diga: pastor, eu já parei até de evangelizar em casa, na minha rua, para os meus amigos, porque eu sou tido como um chato. E talvez você esteja sendo chato mesmo. Chato porque você quer argumentar, você quer convencer as pessoas de que sua religião, que o cristianismo é a única religião, é o único caminho. O único caminho é Cristo, querido. O único caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cuidado para você não achar que evangelismo é argumentar, é convencer dentro de uma perspectiva histórica, teológica e filosófica que Jesus é o Salvador. Evangelho é muito mais do que argumentos, evangelho é vida, evangelho é ser. Você deve pregar o evangelho com palavras? Sem dúvida. Você deve pregar o evangelho falando? Sem dúvida. Jesus disse: ide pregai. E pregar é esse querigma, né? Anunciar, falar, proclamar. Mas muito mais do que proclamar verbalmente, é a gente ser o verdadeiro evangelho. Ou seja, a gente ser a própria mensagem de boas novas, pela maneira que a gente vive em Cristo, pela maneira que a gente está em Cristo. Sabe por que hoje a gente vive um evangelho... Ninguém quer ouvir, na verdade, a mensagem do evangelho, porque as pessoas não vivem o evangelho. Irmão Alexandre, é terrível você ter que ouvir alguém falar de Jesus para você, que quando você olha para ela, não vê o evangelho nela. Você não vê Cristo nela. Então o mundo se escandaliza com a gente porque a gente diz que crê em Deus. Eu estou colocando a gente, generalizando todos os cristãos, todos os evangélicos. É difícil um não cristão, um não evangélico crer em Deus pelos nossos argumentos, mas na prática a gente é ateu. Somos um ateu prático. A gente fala de Jesus com a boca, mas nega Jesus com a prática. A gente fala do evangelho com a boca, mas ninguém vê o evangelho em nós. Então fica difícil da gente realmente evangelizar. Evangelismo, tem uma frase que eu nunca mais esqueço: evangelize, se possível, use palavras. Tem momento que o evangelismo não vai usar palavras. Sabe por quê? É lá no sinal de trânsito, quando alguém te tranca, e você educadamente deixa o evangelho fluir, sem revidar,
sem dar outro tranca, né? Aquele motoqueiro audacioso, né? Que foi lá e meteu o pé no seu retrovisor e você estende as mãos. Deus te abençoe, Deus te guarde. Você poderia ter caído e você então deixar o evangelho fluir em você. É você, irmã Ana Paula, fazer uma compra e no dia de pagar o cobrador chega lá, você pagar e ele vê, rapaz, esse irmão é diferente mesmo. Uma vez eu fui na padaria, aí eu me empolguei na padaria, fiz uma compra e eu tinha ido caminhar, estava só com um dinheiro que não dava para pagar tudo. E eu fiz pronto, e agora? Já estava na boca do caixa, o irmão já estava contando quanto deu, eu vi subiu, ele não dá para eu pagar. E eu humildemente disse, meu irmão, só tenho duas opções. Ou eu deixo aqui o que eu comprei e levo somente uma parte, ou o senhor me confia em levar e amanhã eu trago o seu valor aqui, amanhã eu venho caminhar novamente. Ele fez assim, irmão, pode levar. Pode levar. Eu levei, irmão, eu fiquei tão constrangido que eu disse, eu não posso deixar para amanhã não. Eu fui em casa, peguei o valor e voltei, irmãozão, eu não me aguentei deixar para amanhã, porque o senhor confiou em mim. E eu então fui lá levar, deixa o evangelho fluir, deixa o evangelho ser na sua vida, não apenas em palavras, mas em ações. Olhe, numa aula que um professor dá, na maneira como ele se porta na sala de aula, os alunos veem Cristo nele. Na maneira como você se comporta com a sua vizinhança, as pessoas verem o evangelho em você. Na maneira como você lidar com os seus amigos, no seu grupo do WhatsApp, no seu grupo de Instagram, ou no Instagram, ou no Facebook, a maneira como você posta, a maneira como você comenta, a maneira como você age, a maneira como você fala, tudo isso aí vai fazer as pessoas ver que há algo diferente em você. Às vezes você não precisa nem ser aquele camarada chato no metrô, né, que eu tenho uma palavra para vocês aqui, quem aceitar Jesus vai para o céu, quem não aceitar vai para o inferno. Você nem precisa falar isso, você simplesmente entra no metrô educadamente, senta perto de alguém educadamente. Você então começa um diálogo sobre coisas naturais da vida, sobre o próprio metrô, sobre a própria situação do dia a dia, e de repente surge uma palavra lá sobre matemática e você dizia, Jesus é o maior multiplicador. De repente surge uma palavra lá sobre a ciência e você diz, Jesus, ele é aquele que acalma mar, tempestade. De repente surge uma palavra sobre marcenaria e você começa a apresentar Jesus como o filho de José, o carpinteiro de Nazaré. E você então de repente insere Jesus no contexto do seu diálogo. Você vai falar de eletricista aqui, né, nosso irmão Alexandre, que é segurança de trabalho. Vai falar de eletricidade, você falar, sabia que Deus foi quem criou a luz? E você apresenta Jesus de maneira tão simples, tão natural. É alguém que te pede um copo de água e você diz, você sabia que Jesus uma vez encontrou uma mulher no poço e ofereceu para ela a água da vida? E você introduz o assunto de maneira tão natural, tão simples, às vezes sem precisar dizer assim, está escrito. Né? Porque, como o nosso irmão Alexandre colocou, às vezes a gente fica assim, eu não sei pregar, porque a gente acha que pregar é a gente ter 100 versículos decorados para dizer tudo na hora da evangelização. E às vezes não é isso. Às vezes na hora da evangelização você vai falar de maneira tão natural as verdades do Evangelho, sem sequer citar diretamente o texto da Palavra de Deus. Mas a mensagem do Evangelho, ela foi apresentada. Meus irmãos, na prática, o Evangelho ele tem uma dimensão geográfica, ou seja, em toda parte, em todas as cidades, em todos os países, em toda a Ásia, em toda a região, prega o Evangelho. Na prática, outra dimensão do Evangelho é uma dimensão ética, ou seja, ela étnica, né? Ela tem então a missão de todos os gregos, todas as aldeias, todos os samaritanos, centurião, romano, gentil. O evangelho é para todos, é para o gari, é para o policial, é para o médico, é para o advogado, é para o presidente, é para o colaborador, é para todos. O evangelho, ele é para todas as classes. O evangelho também tem uma dimensão social, ou seja, ele é para grandes, ele é para pequeno. O evangelho, culturas lá atrás, irmão Alexandre, os irmãos aqui, as pessoas dizem assim, evangelho é coisa para pobre, só os pobres querem os evangelhos, porque a gente achava que o evangelho era somente para os pobres. Então, as pessoas pobres que precisavam então de ajuda, de socorro, de auxílio, iam para a igreja em busca de Deus suprir suas necessidades. E as pessoas achavam que o evangelho era para o pobre, mas a gente vê que Cristo pregou para o mendigo na beira do caminho e pregou para o centurião, né, que o veio
então buscar auxílio. Jesus, ele pregou para todos. Paulo fala que o evangelho é para grego, bárbaros, sábios, ignorantes, todas as classes. Também o evangelho tem uma dimensão religiosa. E aqui está um fato muito importante. Paulo, lá no Areópago, ele, em Atos 17, ele vai pregar o evangelho lá na cidade de Atenas, onde havia mais de 30 mil deuses. Imagine, uma cidade totalmente religiosa. Aonde se virava tinha um deus levantado, um altar a um deus. E lá no meio daquela cidade lá, o povo pensava o seguinte: tem um deus dos judeus que ele não tem, a gente não sabe a figura física dele. Vamos levantar um altar aqui e vamos colocar ao Deus desconhecido, tendo em vista que a gente não conhece ele. Porque os deuses dos atenienses eram animais, eram deuses que eles podiam ver, palpar. Então o Deus de Israel ganha o nome de um Deus desconhecido. Paulo, quando chega na cidade, olha para aquilo tudo e diz assim: vejo que vocês são muito religiosos. E vocês, inclusive, dedicaram um altar a um Deus desconhecido. E é esse Deus desconhecido que vocês não veem que eu quero falar para vocês. Ele começa, então, a pregar. E a gente vê que o evangelho também tem uma missão ou uma dimensão religiosa. E devemos, então, levar a mensagem do evangelho a saduceus, fariseus, as pessoas tradicionais da Europa protestante, que praticamente se distanciaram do evangelho, América Latina tradicional católica, os norte-americanos, ou seja, o norte da África totalmente muçulmano. O evangelho deve ser, então, pregado também para essas pessoas. Hoje, a gente vive uma situação tão crítica no Brasil que a gente tem que evangelizar até mesmo os crentes, porque alguns crentes ainda não foram evangelizados. Eles não foram evangelizados, precisam ser evangelizados. Alguns crentes precisam ser evangelizados. Glória a Deus. Então, que nem Pedro, Pedro andava com Jesus, foi escolhido por ele, mas Pedro, ele ainda não tinha se convertido, Só se converteu após a descida do Espírito Santo, quando o Senhor lhe deu poder. E a comissão dos grandes evangelhos, eu quero comentar um pouquinho aqui rapidamente, porque as horas já são estouradas. Toda a comissão aponta para a pessoa de Jesus. Jesus, ele não só pregava, ele não só anunciava o reino de Deus, mas também ele praticava. A pessoa de Jesus, ele sempre, o que ele falava, ele vivia. O mesmo modo que ele deixou para nós o que está escrito, não só em palavras, ele não só usou os profetas, os apóstolos, em vão. Ele não só chamou Abraão em vão, que nada que Jesus faz é em vão, tudo tem propósito, mas tudo aponta para ele, tudo aponta para ele. O evangelho, o verdadeiro evangelho é Jesus Cristo. Ele pregou, ele viveu, ele andou com Deus, ele é o próprio Deus e ele é o nosso maior exemplo. Às vezes, que nem o pastor já citou aqui, a gente quer pregar, mas a nossa vida está desconforme, ao contrário do que a gente está pregando. E eu escutei uma frase do pastor Fagner, nunca mais eu tirei do meu coração. E eu vou dizer para vocês, o mundo, ele não pode ler a Bíblia, mas ele lê a sua vida diariamente. A vida do crente é lida diariamente. Às vezes tem pessoas lendo a sua vida, sabe como você é, sabe quais são as suas atitudes, aí você alguma vez vai pregar o evangelho para ele, se ele já te conhece, como é que ele vai se converter? Às vezes, por educação da pessoa, ele não lhe diz nada na hora, mas quando você dá as costas, ele diz: olha aí, tanto tempo caminha para a igreja, não sabe que eu sei a vida dele toda e vem falar de Jesus para mim. Veja que incoerência isso aí. Agora veja a vida de Jesus. Jesus pregava, Jesus vivia, Jesus agia conforme suas palavras, irmãos. A grande comissão dos evangelhos se resume na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Alguns irmãos gostariam de acrescentar algo no término da nossa lição. Nosso irmão Alexandre, os irmãos, irmã Ana Paula, não. Vou aqui só ler alguns recados aqui, Nosso diácono Altino, ele faz aqui uma participação, diz assim: a Bíblia também nos relata que devemos pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Exatamente.
Mas para anunciar a palavra ou para levar o ID, é preciso fazer algum curso teológico ou fazer uma faculdade para depois fazer o ID? Excelente pergunta. Será que eu preciso fazer um curso teológico para depois levar o ID de Cristo? Primeiro a gente vai olhar para a própria Bíblia, né? O próprio texto sagrado. Eu gostaria que nosso irmão Alexandre abrisse a Bíblia para mim aí, por favor. Em Mateus 28, versículo 18. Mateus 28, verso 18. Vou responder essa pergunta dele de acordo com o texto da palavra de Deus, que por si só já responde, tá certo? Mateus, capítulo de número 28, verso de número 18. Pode ler, irmão Alexandre, se achar. Amém? Jesus aproximou-se e falou-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém? E o 19. Idem, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E o 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Primeira coisa, sempre que Jesus operava um milagre em alguém, por exemplo, vamos pegar o exemplo do gadareno. Quando ele fez o milagre, o gadareno queria segui-lo fisicamente. Jesus disse assim: não, volta para tua casa e anuncia tudo o que o Cristo te fez. Então veja, Jesus pediu para ele fazer um curso teológico para fazê-lo isso? Não. Jesus pediu apenas que ele testemunhasse aquilo que Deus havia feito em sua vida. E ele voltou para casa e foi um missionário na sua casa. Você vê a mulher samaritana no poço. Jesus então diz: vai e anuncia ao povo que o Cristo, né, está aqui, né? Porque ela ficou surpresa, né, com Jesus dizendo que conhecia que ela não tinha esposo, né, teve 5 maridos, agora não tem esposo. Ele fez: eu vejo que tu és o Cristo. Ela disse: então vai e anuncia. E ela foi e anunciou. Não existiu nenhum curso para que ela compartilhasse da bênção recebida, certo? Então, primeira coisa, não existe nenhum curso para você falar de Jesus. Eu tenho que primeiro fazer um curso. Agora, quando a gente olha para essa comissão que Jesus dá aqui em Mateus 28, verso 18 em diante, Jesus fala que toda autoridade foi dada a ele, e ele na sequência vai dizer: ide por todo mundo e fazei discípulos. Fazei discípulos. Veja, Jesus não disse ide por todo mundo e fazei convertidos. Ele disse ide e fazei discípulos. A nossa geração comete um grande erro. A gente faz grandes cruzadas evangelistas e cultos de pregação na busca de fazer convertidos. A gente termina a cruzada e diz assim: ganhamos 100. Todo mundo se espalha notícia na cidade, sai em jornal: 100 pessoas se converteram na cruzada evangelista, Ministério Verdade e Vida. E a gente fala de convertidos, mas Jesus não mandou fazermos convertidos. Jesus disse: ide e fazei discípulos. É diferente. O que é um discípulo? Discípulo, eu vou falar na linguagem prática, por exemplo, eu evangelizo o diácono Valdemir, aí ele se arrepende dos seus pecados, vem para Cristo e agora começa o discipulado dele. E o que é o discipulado dele? Ele só termina o discipulado, eu só termino a minha missão com ele quando ele estiver pronto para fazer outro discípulo. Então, eu ganhei ele, vou discipular ele, ensinar para ele o evangelho, que é em Cristo, morte, ressurreição, o plano salvífico, mostrar para ele a mensagem do evangelho, as boas novas. Depois que eu ensinar ele isso, certo? Que ele entender essa mensagem e agora ele está pronto para fazer outro discípulo, certo? É que ele realmente agora é um discípulo de Cristo, já capaz de fazer outro. Então, Jesus disse: ide e fazer discípulos. A nossa missão é essa, é fazer discípulos para Jesus, de tal forma que essa pessoa esteja pronta para levar o ID. Agora, se a pergunta fosse: pastor, é importante eu fazer um curso teológico ou fazer um curso de missões para evangelizar? Muito importante, muito importante. Mas você não pode se esconder
no fato de você não ter um curso teológico, dizer eu não vou evangelizar porque não tenho um curso teológico. Não. Não sou preparado para fazer. Agora, o curso teológico é importante? Muito importante. Por que é importante? O curso teológico, ele vai lhe preparar teologicamente para falar de teologia. Quando você vai falar de teologia, porque pregar o evangelho é falar a teologia prática, e você vai falar sem o curso teológico, você vai apresentar uma teologia mais pessoal, certo? Do que Jesus fez em você, na sua vida. Mas quando você vai falar com base teológica, você pode falar do evangelho para as pessoas usando os recursos teológicos, inclusive, viu, pregar o evangelho nem sempre precisa usar a Bíblia. Às vezes você vai ter que pregar a teologia natural, e se você não conhece? Ou seja, vai falar da natureza para a pessoa, vai pregar para a pessoa a partir da natureza. Ela não crê, se ela disser assim, eu não creio na Bíblia, eu vou cortar o evangelismo com ela, então não dá para evangelizar, ela não crê na Bíblia, mas a Bíblia não é a única forma de evangelismo. Eu posso usar a Bíblia, certo, mesmo sem abri-la, né, usando a teologia natural, que a Bíblia dá todo o respaldo. Então, assim, é preciso ter um curso teológico para anunciar Jesus? Não. Mas é importante fazer, sim, porque com certeza vai te deixar muito mais preparado para evangelizar e para levar aí a palavra de Deus. Nosso diácono também, ele faz assim, porque tem pessoas que não faz o ID de Jesus porque não está preparado para anunciar. Exatamente, muitas pessoas não pregam porque não se sentem preparadas. Mas, como eu falei, não precisa de um preparo, você não precisa ser um mestre teologicamente para poder pregar o evangelho. Amém? Eu espero que tenha sido claro. Ficou alguma dúvida? Os irmãos aqui gostaria de fazer alguma pergunta, levantar algum questionamento. Os irmãos que estão em casa, tá certo? A gente já está encerrando, mas se porventura ainda tiver uma única pergunta aqui, eu posso dar uma resposta singela, né, bem rápida, tá certo? Eu espero que os irmãos tenham compreendido a lição de hoje, compreendido o contexto, né, de tudo que a gente falou. E assim, só um retoque, né, sobre a importância do preparo. Pedro não tinha um preparo intelectual grande, então Pedro se limitou a pregar muito o evangelho em Jerusalém. Poucas vezes ele foi lá fora, mas Paulo, que falava vários idiomas, pregou na Ásia inteira. Então, vejam um pouquinho quando o preparo é importante, né? O preparo em tudo, tanto teologicamente como pessoalmente. Se você quer ser um pregador do evangelho fora do país, você tem que aprender outro idioma, certo? Eu vejo hoje igrejas mandando missionário para um país que fala inglês, que fala espanhol ou francês, para ele aprender a língua lá. Veja que empecilho não vai ser. E chega lá, tem que aprender a cultura, aprender a língua para poder pregar o evangelho. Diferente de você colocar o abençoado num seminário, colocar num curso de inglês, prepará-lo e mandá-lo já falando o idioma, conhecendo a cultura, conhecendo o país que ele vai pregar. Então ele vai lá com muito mais tranquilidade. Só para vocês terem uma ideia, e aqui a gente encerra, duas missionárias, duas mulheres, elas foram pregar o evangelho na China, se me falha a memória. Ou foi na China, acredito que foi na China, eu não lembro bem o país. E elas iam pregar o evangelho lá, e todo dia, elas então, antes de pregar o evangelho numa praça, elas sentavam na praça, onde tem uma lanchonete, irmã, e fazia um lanche lá. E elas gostavam muito de uma limonada. E ela então pedia sempre uma limonada de manhã cedo, para depois ir pregar o evangelho. E ela pregava ali mesmo, que as pessoas estavam ali perto, em volta. À medida que ela terminava, ela já ia falando de Jesus ali para as pessoas. E aí passaram 6 meses e ela nada de ganhar ninguém, nem ouvir as pessoas queriam. As pessoas quando quando ela saía do café que ia falar, as pessoas, não, se recusavam a ouvir. E elas ficaram se perguntando por que as pessoas não querem sequer nem nos ouvir. Era que na cultura do bairro, da cidade onde ela estava, quem toma limonada de manhã, as mulheres que tomavam, eram as mulheres que passavam a noite se prostituindo e tomavam limonada para evitar a gravidez. Então, todo mundo que via ela logo após a limonada e pregar o evangelho se escandalizava com ela. Dizia assim, essa mulher veio falar de Cristo para mim, passou a noite se prostituindo, tomou agora uma limonada para evitar a gravidez e está vindo falar, não quero nem ouvir, porque ela não conhecia a cultura. Ela parou de tomar limonada de manhã, quando ia falar o evangelho, as pessoas ouviam de bom grado e ela começou então a ganhar almas ali naquele país. Veja como é importante o conhecimento da própria cultura do país. Amém? Vamos assim orar agradecendo a Deus
né, por essa lição, por essa aula. Eu quero convidar assim, a nossa irmã Ana Paula para fazer esta oração final, abençoando a nossa vida. E assim a gente conclui a nossa lição de hoje. Na próxima semana nós iremos falar, né, sobre a visão missionária do apóstolo Paulo. Eu convido inclusive os irmãos aqui presentes, você que está em casa, a ler sobre a vida do ministério, sobre a vida do apóstolo Paulo. Há um livro, né, de Charles Swindoll que fala sobre Paulo, um homem de coragem e graça. É um livro muito bom, né, é uma série de estudos que esse Charles Swindoll faz, né, em várias personagens. Um deles é sobre Paulo, muito bom esse livro. E os irmãos que puderem, dêem uma consultada, dêem uma lida. Tenho certeza que será uma bênção espiritual para a vida dos irmãos. Visão missionária de Paulo na próxima semana. Nossa irmã Ana Paula, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor e assim oremos em nome de Jesus. Justo, eterno e soberano Deus, Pai amado, Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por essa aula maravilhosa para os nossos corações. Senhor, continua abençoando, ó Pai, o nosso pastor, todos os irmãos, ó Pai, a tua igreja, Senhor, para que nós possamos a cada dia, Senhor, ter amor por almas. Pai, compreendemos que tudo parte do princípio que o teu filho foi entregue numa cruz para nos alcançar. A partir de aí, Senhor, temos a ordem, Pai, de evangelizar, de levar a palavra a toda criatura. Nos ajuda a ser exemplo dentro da nossa casa, entre os nossos familiares, para assim, Senhor, ganhar o nosso vizinho, ganhar alguém numa fila de um pão. Pai, nos ajuda a adorar o teu nome, a ser testemunhas vivas do poder e da tua glória. Senhor, abençoa as nossas vidas, nos leva em paz, abençoa cada irmão, Senhor, que acompanhou essa transmissão na live. E te louvamos, Senhor, te adoramos, te glorificamos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, queremos assim agradecer a Deus, né, pela vida de cada um dos irmãos. Vou pedir aqui para os nossos irmãos também se despedir. Nosso diácono Valdemir, depois nosso auxiliar Alexandre também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade, né, de estar aqui juntamente com os irmãos para aprender da poderosa palavra do Senhor. E aprendemos nessa manhã, né, do verdadeiro evangelho, da verdadeira comissão, da verdadeira missão de Jesus, porque toda a nossa missão a gente tem que se espelhar em Jesus Cristo. Amém? Louvo a Deus também pela vida dos irmãos que nos acompanharam até nesse momento. Que Deus abençoe, abra o seu entendimento. Continue com sua mão estendida sobre a sua casa e sobre a sua família. Fique todos na paz, em nome de Jesus. Eu saúdo todos amados com a paz do Senhor mais uma vez. E quero agradecer por esse momento tão importante de estar aqui, né? Explanando um pouco, né? Um pouco de conhecimento em cima dessa revista. É um motivo de muita alegria, né? Todos poderem compartilhar. Peço a Deus também, primeiramente, que abençoe a vida de cada um dos irmãos que está aqui presente e dos que estão em casa. Que Deus possa abençoar ricamente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula, permitindo assim o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, de hoje para todo sempre. E o povo de Deus diz... Amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.